Seja bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui. Dê um joinha clicando aqui. Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui. No capítulo 061, segunda-feira, 27 de junho, Joana tenta consolar Arão, enquanto Moisés diz sábias palavras a Josué. Arão olha para o céu e pede perdão a Deus. A coluna se mexe, indicando que é hora de partir. O fenômeno vai guiando o povo pelo deserto. Algum tempo se passa. Porém, aflito, avisa a Adira que os hebreus estão chegando a Esbom. Enfraquecido, Arão declara seu amor por Joana. Ela chora e diz que não vai aguentar ficar sem o marido. Arão se despede de sua família. Ele, sereno, diz a Moisés que chegou a hora. Arão se despede de todos e sobe ao Monte Hor, acompanhado por Moisés e Eleazar. Ele avisa que está pronto para conhecer Deus. No alto do Monte Hor, Arão se despede de Moisés e Eleazar. Moisés veste Eleazar com as roupas do irmão. O libertador escreve sobre a morte de Arão. Algum tempo se passa e Moisés diz palavras de força e apoio aos guerreiros hebreus. Seom reúne outros reis de reinos próximos para traçarem uma estratégia contra o povo hebreu. O rei de Esbom diz ter um trunfo. Ele avisa que a esposa de Orem é cunhada de Moisés. Zur avisa ao rei Balaque e à rainha Elda sobre a aproximação dos guerreiros hebreus. Débora se mostra preocupada com a ida de Eli ao combate. Orem tenta convencer Seom a desistir de guerrear contra o povo hebreu. Moisés se reúne com Caleb e Josué. Eles decidem que Esbom é o próximo lugar a ser invadido. Moisés avisa que quer Adira viva. Orem avisa ao filho Ezequiel sobre o perigo que Adira está correndo. Hiro debocha do jeito como Otniel treina com a espada. Adira questiona Orem sobre a decisão do rei de lutar contra o povo de Moisés. Ezequiel avisa a Leila sobre a aproximação dos hebreus. Em conversa com Noemi, Joana diz que sente um conforto por saber que Arão está junto de Deus. Adira súplica a Orem para que fujam em direção ao acampamento dos hebreus. O rei Balaque deixa Bitânia tensa ao dizer que precisará chamar Balael. Gaigi pede para Bezalel manter a fé, pois eles encontrarão Leila. Orem surpreende Leila e Baraquias ao avisar que fugirão de Esbom para encontrar os hebreus. Eliezer conversa com Inês e diz que é uma responsabilidade e tanto assumir a função de sumo sacerdote. Zípora diz estar ansiosa para reencontrar suas irmãs e sobrinhos. Moisés diz sábias palavras a Josué. Betânia alerta Cosbi sobre o caráter de Balael. A menina desrespeita e Betânia lhe dá um tapa no rosto. A irmã de Zípora se arrepende, mas Cosbi sai furiosa. Usando capuzes, Adira, Leila e Baraquias caminham apressados pelas ruas de Esbom. Ezequiel se junta aos guardas que vigiam a saída da cidade. Bezalel lamenta a ausência de Leila e é consolado por Débora. Orem chega ao portão de saída de Esbom e ordena que os oficiais deixem o local, exceto Ezequiel e mais 3. O general faz sinal para Adira passar com Leila e Baraquias, mas, de repente, outros soldados surgem e barram a saída deles. Orem, Ezequiel e os 3 oficiais aliados sacam rapidamente as espadas. O general grita ordenando que Adira, os seus fujam. Eles começam a lutar contra os soldados do rei. Adira, Leila e Baraquias aproveitam o momento e fogem em direção à saída da cidade. O combate continua. 2 oficiais aliados de Orem são mortos. O general e Ezequiel lutam em desvantagem. Adira hesita em permanecer na fuga, mas Leila e Baraquias avisam que é preciso continuar.
Abner diz a Zur que lutará contra os hebreus. Orim segue lutando enquanto Ezequiel é ferido na perna. Depois de derrotar os oficiais do rei, o general tenta socorrer o filho. O rei Balaque ordena que Zur traga Balaão ao palácio para destruir Moisés. No acampamento, os hebreus cantam louvando a Deus em volta da fogueira. Orim leva o filho ferido até a casa de Jair. O rei é informado sobre a fuga de Orim e seus familiares. Adira, Leila e Baraquias chegam ao acampamento dos hebreus. Gaigi se emociona ao rever sua amada. Porém, Talita e Jair tentam salvar a vida de Ezequiel. Gaigi e Leila se abraçam emocionados. Ele agradece a Deus por reencontrá-la. Adira abraça Gerson e Eliezer. Seu avisa que Oren pagará caro por ter lhe traído. Leila apresenta Baraquias a Gaigi. Em seguida ela abraça as filhas de Abigail e Zelofeade. Eliezer dá notícias para Adira sobre os seus filhos. Zípora e Moisés se emocionam ao reencontrá-la. Bezalel chora de emoção ao reencontrar sua mãe. No capítulo 062, terça-feira, 28 de junho, Leila se emociona ao reencontrar os filhos de Bezalel e Débora. Baraquias é apresentado ao irmão. Leila recebe a notícia da morte de Abigail e fica impactada. Bezalel diz imaginar o quanto sua mãe pode ter sofrido. Leila começa a contar toda a sua trajetória depois de ter sido sequestrada. Adira descobre que Ada morreu tragicamente. A irmã de Zípora implora para Moisés ajudar a encontrar Orim e Ezequiel. Enquanto são amparados pela família de Jair, Orim se preocupa com o estado de saúde de Ezequiel. Decidido, o rei Balaque ordena que tragam Balaão ao palácio. Josué se surpreende ao ouvir Calebe dizer que Leila e Adira estão no acampamento. Safira diz estar feliz por Zípora ter reencontrado a irmã. Fíneas teme a reação do rei. Calebe avisa que os hebreus precisam estar preparados para tudo. Moisés tranquiliza Adira dizendo que enviará uma comitiva para se informar sobre Orim e Ezequiel. Seu é avisado sobre a chegada dos hebreus no palácio. Revoltado, Abner confessa a Aia que sempre viveu bem sem os parentes hebreus. Porém, Jair e Talita seguem cuidando de Ezequiel. Josué, Calebe e Kenaz tentam negociar com o rei. Firme, Seom diz que impedirá a passagem do povo hebreu por Esbom. Escondido, Abner presencia a conversa entre Zur e Elda. Ele se enche de ódio ao descobrir que Adira sempre tentou se comunicar por cartas. Josué avisa Moisés sobre a decisão de Seom. O libertador ordena que o sobrinho reúna os homens. Leila fica aflita ao saber que Baraquias guerreará. Kenaz pede a Otniel para não ir à guerra, pois ele será mais útil protegendo o acampamento. Ezequiel começa a se recuperar do ferimento. Orim se espanta ao saber que o exército do rei enfrentará os hebreus. Ao saber do impasse entre Seom e os hebreus, Adira teme pela vida de Orim e Ezequiel. O rei observa a aproximação do exército hebreu. Josué lidera os homens rumo a Esbom e os incentiva com palavras de fé. Seom grita pedindo aos amorreus para massacrarem os hebreus. Josué avisa que chegou a hora e manda seus homens avançarem. Enquanto treina com a espada, Zur é surpreendido com a chegada de Abner. Eles começam a travar uma luta. Abner o questiona sobre as cartas enviadas por Adira. Zur acaba confessando e o provoca. Abner encosta a ponta de sua espada na garganta de Zur, mas não tem coragem de matá-lo. Os hebreus iniciam um confronto contra o povo amorreu. O rei Seom observa a batalha. No acampamento, Leila segue reencontrando os outros hebreus. Adira se mostra confiante no poder de Deus. Os hebreus começam a levar vantagem no combate contra os soldados de Esbom.
Calebe avisa a Josué sobre a aproximação de um soldado inimigo e ele consegue se defender. Kenaz percebe que Iru está em perigo e consegue salvá-lo. Os soldados amorreus começam a recuar. Seom se mostra assustado. Betânia descobre que Adira está viva e que Zur escondeu suas cartas o tempo todo. Zur conta a Elda sobre a descoberta de Abner. O rei Seom se apavora ao notar o avanço dos hebreus. Josué se aproxima de Seom e manda o rei se entregar. Seom diz que nunca se entregará e parte para cima de Josué. O guerreiro hebreu enfia uma espada em Seom, que cai morto. Os hebreus tomam a cidade de Esbom. Alguns oficiais amorreus pedem clemência. Josué discursa ao povo de Esbom. Ele avisa que o rei Seom está morto. Orem e Ezequiel são surpreendidos com a chegada de Baraquias. Josué e os outros hebreus comemoram a conquista de Esbom. No capítulo 063, quarta-feira, 29 de junho, Orem descobre que o rei Seom está morto. Ele pede para Ezequiel aguardar na casa de Jair enquanto busca o Adira. A irmã de Zípora fica angustiada para receber notícias da guerra. Inconformada, Betânia esbraveja com Zur por ele ter escondido as cartas de Adira. A princesa viva interrompe a conversa deixando-os na saia justa. Josué avisa a Moisés sobre a conquista de Esbom. O libertador parabeniza o sobrinho pela vitória. Zur disfarça e engana a viva. Betânia não gosta de saber que ele sairá em busca de Balael. Os soldados hebreus reencontram seus amigos e familiares no acampamento. Orem é apresentado a Gerson e Eliezer. Safira se emociona ao reencontrar Ilã. Adira e Orem finalmente se abraçam. Ela se tranquiliza ao saber que Ezequiel está bem. Balaque se despede de Zur e pede para não decepcioná-lo na busca a Balael. O rei e a rainha Elda se impressionam ao descobrirem que os hebreus tomaram a cidade de Esbom. Orem conhece Moisés e se oferece para lutar ao lado dos hebreus. Anoitece em Esbom e Adira reencontra Ezequiel na casa de Jair. Bezalel e Baraquias conversavam e trocam palavras de afeto. Em conversa com Leila, Gaigi dá notícias de Shibalé e Radina. Zur segue à procura de Balael. Abner desabafa com Betânia e diz que não pertence a povo algum. Iru avisa Moisés sobre a aproximação de um exército inimigo. Porém diz para Adira que seguirá defendendo o povo hebreu. Betânia se decepciona ao saber que Cosbi realizará sacrifícios ao deus Baal. Zur encontra Balael. Deus pede para Moisés não ter medo. Zur pede para Balael proteger seu povo contra os hebreus e oferece um baú com joias e riquezas ao feiticeiro. Balaão pede um tempo para responder. Orem alerta os hebreus sobre o exército do gigante rei Og. Moisés os tranquiliza ao dizer que falou com o Senhor. Betânia se decepciona ao ver o estado como a filha Cosbi retornou do ritual. Adira e Zípora lamentam a ausência de Betânia. Jair e Talita trocam palavras de amor. Ezequiel agradece os cuidados de Eva e a elogia. Balaão diz que não amaldiçoará os hebreus. Preocupado, Zur observa o feiticeiro voltar para o interior da caverna. O exército do gigante rei Og se aproxima dos hebreus. Josué encoraja os soldados de Israel. Os dois exércitos partem para o confronto. Com escudos, os hebreus se defendem de flechadas. Um soldado hebreu é ferido. Josué avança contra os inimigos. Balaque se enfurece ao descobrir que Balaão não os defenderá contra o povo hebreu. O exército de Israel continua confrontando os soldados do rei Og. Josué, bravamente, consegue matar um soldado inimigo. Orem salva Baraquias de um ataque. Josué leva a melhor contra os oponentes.
O rei Og se irrita e parte para cima do guerreiro hebreu. Os soldados de Israel se assustam com o gigantismo do rei. Impotentes, Caleb e Kenaz observam Og se aproximar de Josué. Um soldado hebreu tenta atacar o rei, mas é esmagado com um golpe. O gigante Og avança contudo na direção de Josué. No capítulo 064, quinta-feira, 30 de junho, Caleb e Kenaz tentam defender Josué do ataque do gigantesco rei Og, mas não impedem o confronto entre o gigante e o guerreiro hebreu. No acampamento, os hebreus oram a Deus. Josué está prestes a ser ferido quando anjos descem do céu. Um anjo protege o guerreiro hebreu do ataque de Og. Com a ajuda divina, Josué consegue atingir o gigante. Os anjos transformam-se em homens vestidos de branco e ajudam os soldados hebreus. Finalmente o exército de Israel vence a batalha. Josué chega até a tenda de Moisés e avisa que algumas pessoas gostariam de falar com o libertador. Balaque se surpreende ao saber da vitória dos hebreus sobre o povo de Og. Moisés permite que alguns hebreus como Gaige, Eldade e Bezalel não partam rumo à terra prometida. Betânia comemora a vitória dos hebreus. Zur alerta alguns soldados do palácio sobre a ofensiva dos hebreus. Moisés se despede de Orem. Zípora e Ádira se recordam de momentos com a família. Ádira, Eldade, Safira e outros hebreus chegam a Esbom acompanhados de Orem. Josué e Caleb comemoram o avanço do exército de Israel. Gerson admira o companheirismo entre Moisés e Zípora. Joana avisa que seguirá para Esbom e não acompanhará os hebreus até Canaã. Em conversa com Ádira, Orem assume que mentiu e não entregou a mensagem a Moisés anos atrás. Ela o perdoa. No capítulo 065, sexta-feira, 01 de julho, Zípora e Moisés trocam palavras de amor e adormecem. Ao amanhecer, Moisés tem uma triste surpresa. Ele é confortado por Gerson e Eliezer. Uma nuvem se move sobre o tabernáculo, indicando que é hora dos hebreus partirem. A nuvem se transforma em uma coluna de fogo e conduz o povo. Algum tempo se passa. Balaque se assusta ao observar a quantidade de hebreus próximos à cidade de Kir. O rei ordena que Zur insista em trazer Balael. Elda e Betânia conversam sobre o futuro de Kir. Zur chega à caverna de Balael e oferece ainda mais riquezas. O feiticeiro se recusa a ajudá-lo e diz que falar com o Senhor dos Hebreus. Ádira se mostra preocupada com Betânia, Abner e Aia em Kir. Em Esbom, Joana se recorda de momentos ao lado de Arão. Safira e Eldade a consolam. Inês e Eleazar ficam felizes por Fíneas seguir os passos do pai no sacerdócio. Moisés alerta Josué sobre o perigo que Ádira, Abner e Aia estão correndo ao lado de Balaque. Balaão diz a Zur que presenciou Miriam ser curada por Deus. O Senhor conversa com o feiticeiro e ordena que ele acompanhe Zur de volta a Kir. Cosbi diz que não tem vontade de deixar o palácio e Balaque se sente orgulhoso. Montado em uma jumenta, Balaão segue em direção à cidade de Kir. O feiticeiro se espanta ao notar que o animal está falando com ele. Balaão então consegue ver um anjo de Deus. Fonte: Os 10 Mandamentos, novela da Record, resumo dos próximos capítulos. Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Até a próxima.